Olá, meu nome é Paula Silva e hoje eu estarei dando continuidade ao nosso assunto de funções inorgânicas. Eu irei falar dos sais e dos óxidos. Vamos começar pelos sais. O que é que o conceito nos diz? Que sal é toda substância iônica que resulta da reação de um ácido com uma base. Eu trouxe aqui um exemplo onde há uma combinação do ácido clorídrico mais uma hidroxila de sódio, onde resulta no cloreto de sódio, que é o sal, mais a água. Aqui eu coloquei algumas características dos sais. Os sais, eles apresentam sabor salgado. Conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa. Podem reagir tanto com os ácidos como com as bases, com outros sais e com os metais. Quando ele está em uma temperatura ambiente, ele se apresenta na forma de sólidos. Eu trouxe aqui dois exemplos de sais presentes no nosso dia a dia, né? Aqui eu coloquei o cloreto de sódio, que é mais conhecido como o sal de cozinha, e cá eu trouxe o bicarbonato de sódio, que a gente utiliza ele como fermento. Só que ele também, o bicarbonato de sódio, está presente nos nossos cremes dentais e também nos extintores de incêndio. Vamos agora classificar os sais. A classificação dos sais segue 3 critérios. O primeiro critério, a presença de oxigênio. O segundo critério é conforme o número de elementos. E o terceiro critério é conforme quanto à natureza. Vamos agora, falar da classificação partindo do primeiro critério, que é a presença de oxigênio. Ele pode ser classificado em sais não oxigenados e sais oxigenados. Eles são sais não oxigenados quando não apresenta oxigênio na sua fórmula. Eu trouxe aqui o exemplo do cloreto de potássio, do brometo de amônio, do brometo de cálcio e do sulfeto de potássio. Já por outro lado, os sais, eles são oxigenados quando eles contêm oxigênio na sua fórmula. Eu trouxe aqui o exemplo do nitrato de sódio, o sulfato de potássio, o fosfato de ferro e o nitrato de potássio. Vamos agora classificar os sais conforme o critério do número de elementos. Quando um sal ele é formado por 2 elementos, ele é chamado de sais binários. Eu trouxe um exemplo da combinação do potássio mais o cloro. O sais ele é classificado em sais terminários quando na sua formação há 3 elementos químicos. Eu coloquei aqui a combinação do sódio com o nitrogênio e o oxigênio. Os sais, eles são classificados como quaternário quando na sua formação há a presença de 4 elementos químicos. Eu coloquei aqui a combinação do sódio, mais o ferro, mais o carbono, mais o nitrogênio. Agora vamos classificar os sais quanto à sua natureza, Esse critério, os sais, ele pode ser classificado em sais normais, sais ácidos e sais básicos. Um sal ele é considerado normal quando na sua fórmula não contém íons, não contém nem o H+, nem o OH-. Eu botei o exemplo aqui do cloreto de sódio. O sais ele é classificado como sais ácidos quando ele contém o H+. Eu coloquei aqui o exemplo do hidrosulfeto de potássio. Já na classificação dos sais básicos, é quando contém o íons OH-. Eu trouxe o exemplo do brometo básico de cálcio. Vamos agora partir para mais uma função inorgânica, que são os óxidos. O que é que o conceito nos diz?
que óxidos são compostos inorgânicos formados por dois elementos, onde o mais eletronegativo será sempre o oxigênio. Aqui eu coloquei dois exemplos. Um é o óxido de sódio e o outro exemplo que eu trouxe foi o óxido de cálcio. Aqui tem algumas características dos óxidos. Eles são substâncias binárias. O que quer dizer isso? Que eles são formados por dois elementos químicos. Possui fórmula geral C2OY, em que Y é a carga do cátion. Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. São formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Vamos agora partir para a nomenclatura dos óxidos. É uma nomenclatura bastante simples e obedece ao seguinte esquema. A gente coloca óxido de e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Eu trouxe como exemplo aqui, o elemento que está sendo ligado ao oxigênio é o sódio. Logo, então, seu nome é óxido de sódio. Nesse exemplo de baixo, eu coloquei que o elemento que está ligado ao oxigênio é o cálcio. Então, o nome será óxido de cálcio. O óxido, ele se apresenta como óxido iônico e óxido molecular. Isso está relacionado se o oxigênio ele está ligado com um metal ou com um ametal. Quando há uma união do oxigênio com o metal, ele é chamado de óxido iônico. Quando o oxigênio ele se junta, com a metal, logo ele é um óxido molecular. Eu trouxe aqui o exemplo do óxido de sódio como óxido iônico. Trouxe também o óxido de cálcio. Já quando ele é um óxido molecular, eu trouxe o exemplo do óxido sulfúrico e o dióxido de carbono. Vamos agora classificar os óxidos de acordo com o seu comportamento. Um óxido, ele é óxido ácido quando ele reage com água, dando ácido, ou quando ele reage com bases, dando sal e água. Um óxido ele é considerado básico quando ele reage com a água, dando bases, ou quando ele reage com os ácidos, dando sal e água. Os óxidos, eles são anfrotérios quando eles reagem com ácido, dando sal e água, e reagem com a base, dando sal e água. Os óxidos eles são classificados como óxido indiferente quando não dão reação com água, e nem com ácido, e nem com a base. Eles são classificados como óxido duplo quando eles apresentam um comportamento que é bem definido, mas com comportamento de mistura de dois óxidos. Eles são classificados como peridóxio quando reage com água, dando base e oxigênio, ou quando ele reage com ácido, dando sal e água oxigenada. Eles são classificados como superidóxio quando reage com a água, dando base e oxigênio, ou quando, ao reagir com os ácidos, eles dão água, água oxigenada e oxigênio. Aqui eu coloquei 3 exemplos, do óxido presente na nossa vida. Eu coloquei aqui o ferrugem, que é o óxido de ferro 3, a água oxigenada,
que contém o peridóxido de hidrogênio, e o gás carbônico, que contém o dióxido de carbono. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei para montar nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.